Estamos aprendendo a ser discípulos. Estamos compreendendo qual é a nossa missão. Estamos aprendendo a fazer a vontade do Senhor. E por mais que a gente aprende, a gente chega à conclusão que o que a gente já sabe ainda é muito pouco, diante do tanto que a gente precisa aprender. Caminho tão grande, tão vasto a ser trilhado como discípulos. A mesma paciência que Jesus precisou ter com aqueles 12, Ele precisa ter conosco. Não devia ser fácil. Qualquer um de nós, humanos, teria desistido daqueles homens. E qualquer mestre humano teria desistido de nós também. Mas não é assim com o nosso grande mestre, o Senhor Jesus. Ele tem paciência, Ele tem sabedoria, Ele tem amor por nós, por isso Ele cuida e não desiste de nós em tempo algum. Como exercer o discipulado com eficiência é a pergunta que nos tem regido nesta série de estudos. Nós já vimos nos estudos passados os princípios de ação. Para exercer um discipulado com eficiência é preciso ensinar. Jesus fez isso conosco e nós precisamos fazer com aqueles que vamos tornar nossos discípulos. Então é preciso ensinar a atrair a atenção das pessoas. Foi o nosso primeiro estudo. Segundo, é preciso ensinar a gerar segurança no que faz. Terceiro, é preciso ensinar a deixar-se transformar pelo poder de Deus. Quarto, é preciso ensinar a ter sempre vontade de aprender. Quinto princípio, é preciso ensinar a se posicionar corajosamente. Sexto princípio, é preciso ensinar a confiar totalmente no Mestre. E no estudo da semana passada, vimos que é preciso ensinar a tirar lições dos erros. Cada situação é uma situação oportuna para aprendermos, mesmo com os erros. Nós tiramos lições para não repeti-los, para melhorar cada vez mais o nosso trabalho, a nossa obediência, a nossa atitude de caminhada no discipulado. Hoje veremos o 8º princípio. Assim como Jesus ensinou aos seus discípulos, nós também precisamos ensinar àqueles a quem tornaremos nossos discípulos. Ensinar a orar corretamente. Ensinar a orar corretamente. Vamos fazer uma pausa nesse slide para abrir um texto bíblico em Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, Evangelho de Lucas. Nós vamos fazer a leitura a partir do 1º versículo, indo até o 13º, Lucas 11, de 1 até o 13. Diz assim o texto: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação.
Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Esta passagem é base para o estudo de hoje. É regida por uma pergunta que um dos discípulos, que era anteriormente um discípulo de João, e pelo próprio Evangelho de João, dá para nós imaginarmos que esse discípulo ou era André ou era Filipe. Os dois eram discípulos de João Batista, e foram apresentados e direcionados por João Batista a Jesus. Então passaram a seguir Jesus. E eles haviam aprendido muitas coisas com o mestre anterior. E estavam impressionados com Jesus. Se João já era o maior dos profetas, na mentalidade deles, na visão deles, estavam impressionados com a grandeza de Jesus. Muito, infinitamente maior do que João. E os discípulos ficavam admirados, em contraste com a grandeza, com a simplicidade de Jesus, que ele orava de modo tão especial, tão profundo, tão direto, tão tranquilo diante do Pai. Eles não hesitaram em pedir para que Jesus os ensinasse a orar. Jesus apresentou um exemplo quando contou essa parábola, essa história do amigo importuno. Se no lado humano, uma situação inesperada leva alguém a reconhecer que na sua casa não estava preparado para atender a esse fato inesperado, e então precisa pedir ajuda para um outro amigo, e por causa dessa necessidade, mesmo sabendo a hora da noite avançada, ele vai até a casa desse outro amigo, bate a porta insistentemente, mesmo diante de uma voz vinda lá do fundo, lá do interior da casa, que já era tarde, já estava deitado o pai com seus filhos. Ele continua batendo, porque a necessidade era grande. Ele precisava atender aquele outro amigo que tinha chegado até a sua casa. Jesus, raciocinando como homem, ele diz: se esse pai não atende ao amigo que bate insistentemente à porta, por causa da amizade entre eles, abrirá a porta e atenderá
por causa da importunação. Pelo menos atendendo, a pessoa já não importuna mais a porta. Mas ele atenderá. Aí Jesus fala, agora pensem em relação ao Pai do céu. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, nos atende de forma muito especial, não por importunação. Já ouvi gente dizendo que não ora a Deus, porque Deus é tão grande e tão importante que não desperdiçaria tempo com Ele. Deus é grande, sim. É importante, sim. Mas Ele ama os seus filhos. E não tem situação que importune a Deus. Não tem hora da noite que a gente possa procurá-lo, que Ele vai dizer, agora eu não posso, volte amanhã. Ele está sempre pronto. Daí a colocação imediata que ele coloca aqui. Pedi e dar-se-vos-á. Deus não vai considerar alguma situação consequente para analisar se o pedido pode ser atendido ou não. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Tiago, aprendendo esta lição, ele diz que muitas vezes nós não recebemos porque não pedimos. Usando o mesmo raciocínio, nós não achamos porque não buscamos. Nós não temos a porta aberta porque não batemos nela. O homem da história bateu insistentemente na porta da casa do amigo, porque ele precisava. E nem sempre nós temos a mesma insistência de bater. Nós até calculamos a importunação e dizemos, não vamos continuar batendo. Nós precisamos bater. Quanto maior a nossa necessidade, bater na porta dos céus. Buscar incessantemente, pedir insistentemente. Claro que nós precisamos entender, raciocinar que a nossa busca, a nossa batida na porta, não pode ser com dúvida no coração. Precisa ser algo sincero. E porque tanto necessitamos é que continuamos batendo. Não é assim que muitas vezes as crianças fazem com os adultos, os filhos fazem com os pais. Se querem algo, eles pedem insistentemente. Eu quero, eu quero, eu quero. Se pede uma vez, duas vezes, mas param de pedir, nós achamos que não é tanto. Essa vontade não é tão grande assim. Mas se continuam pedindo insistentemente é porque querem mesmo. E até pela importunação, nós acabamos atendendo, cedendo. O nosso Pai do céu, Ele atende. Quando batemos insistentemente, com fé, Ele atende alegremente. Porque o seu maior prazer é quando seus filhos estão alegres e satisfeitos, com suas necessidades atendidas. E ao citar, dentro da comparação, se um filho pede pão, o pai comum, pai natural, pai terreno, dá pão e não dá pedra. Se pede peixe, dá peixe e não dá uma cobra. Se pede ovo, dá ovo e não um escorpião. Se o Pai terreno faz isto, quanto mais o Pai celestial dará boas dádivas aos filhos.
O Espírito Santo, ele faz este trabalho de nos assistir e nos ajudar quanto aos nossos pedidos, quanto às nossas necessidades diante do Pai do céu. No mundo todo, as pessoas oram. No mesmo instante que estamos aqui no Brasil, cidade de Limeira, nesta casa, espalhados pelo mundo inteiro, é bem provável que neste momento tenha pessoas orando. Pessoas que estão espalhadas por todo canto, orando de muitos jeitos, de muitas maneiras, com muitas intenções, a todos os tipos de deuses. Coloquei ali uma porção de figuras, gente de outras culturas, gente que abraçam outras religiões, tem outras crenças. Eles oram, eles buscam, eles direcionam a um ser superior para fazer suas petições. Eu fico pensando, por que oram? O autor do livro que estou lendo, estou baseando a maior parte desses estudos, pastor Stuart, certa vez ele encontrou com uma pessoa que se declarava ateu. Não cria em Deus de jeito nenhum, negava toda e qualquer possibilidade da existência de um ser divino superior. E o pastor Stuart continuou conversando, insistindo com ele a respeito do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Deus que nos ama, o Deus que cuida de nós. E o amigo ateu batendo na tecla, que não cria em nada que o pastor Stuart dizia a respeito da existência de um ser superior. Depois de um tempo de conversa e de insistência, vendo a resistência desse amigo, o pastor Stuart, no final da conversa, ele disse, eu vou orar por você. Ele falou, amigo, não precisa. Não precisa gastar tempo. Mas eu quero orar por você. Ele falou, não. Peço, por favor, não ore por mim. O pastor Stuart disse, mesmo você não querendo que eu ore por você, eu vou orar por você. Ele falou, por favor, não ore. Mas por que você não quer que eu ore por você? Porque eu não quero. Mas me dê uma razão, por que você não quer que eu ore por você? Eu tenho receio que a sua oração funcione. Foi a resposta que ele deu. Receio que a sua oração funcione. Mesmo a pessoa mais incrédula, o ateu mais ferrenho, às vezes ele insiste na sua negação da existência de um ser superior, divino, receia que a oração daqueles que os fazem funcione. Muitos também têm o mesmo receio. Mas nós temos plena certeza que a oração funciona. E como temos certeza disto? E como a oração faz bem para aqueles que oram e para aqueles que recebem oração. E gostoso quando a gente pode visitar alguém enfermo, alguém aflito, seja em casa ou num leito hospitalar, e a gente vai e ora. A gente percebe um semblante que se acalma e vai se tornando cada vez mais sereno, tranquilo. Até aquela dor mais forte, aquela angústia mais dolorida, parece que acaba suavizando diante de uma oração.
O mesmo Tiago que eu me referi no começo, ele também ensinou aos seus leitores e aos crentes: se tem alguém doente, faça oração. Tem alguém aflito, faça oração. Tem alguém pesaroso, faça oração. Tem alguém contente, faça oração. A oração faz bem. A oração funciona. Nós não recebemos muitas coisas porque não oramos. Ou porque oramos de forma inadequada. A pergunta dos discípulos é pertinente. E se nós temos dificuldade, precisamos fazer a mesma pergunta ao Senhor. O mesmo pedido. Ensina-nos a orar. O que é a oração? A gente fica pensando. É um rito ou uma superstição? É uma relação pessoal ou uma petição? É um ato espiritual ou uma prática religiosa? Um prazer ou uma necessidade? Um gesto inteligente ou um desencargo de consciência? Uma atitude confiante ou um último recurso? Algo natural ou um luxo opcional? O que é a oração? O que é essa prática tão corriqueira para nós e entre as pessoas de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas e todas as crenças? O que é esse negócio da oração? Jesus orava com frequência. Jesus orava sozinho. Ele orava na presença dos 12. Ele orava quando tinha mais pessoas por perto. Ele orava nas casas. Ele orava em lugares públicos, nas sinagogas. Ele orava junto à natureza. Ele orava em todas as situações. Ele tinha uma vida de oração. E todo mundo sabia, porque via em Jesus e percebia que a oração transformava situações. A oração mexia com Jesus. A oração direcionava os passos de Jesus. A oração direcionava até as palavras de Jesus. Via que a oração com Jesus e em Jesus era diferente do que acontecia com a maioria das pessoas, até com eles mesmos. Mas o que chamava a atenção dos discípulos em Jesus eram as suas palavras. Não eram as palavras em si. Era a maneira como ele orava em pé, de joelhos, deitado, com mãos erguidas, em silêncio, com voz alta. Não, nada disso impressionava tanto os discípulos. Não era o modo especial como ele orava nas sinagogas e diante das pessoas para impressioná-las. Se não era nada disso, o que impressionava os discípulos em Jesus quando ele orava era aquele espírito tranquilo, era aquela firmeza de propósitos.
espírito tranquilo e firmeza de propósitos não tem a ver necessariamente com o tom de voz, se baixo ou alto. Não tem a ver com gestos, se algo mais discreto ou algo mais extravagante. Não tem a ver com a escolha das palavras, se de forma mais simples ou de forma mais rebuscada. Tem a ver com uma atitude do coração, de forma tranquila e segura, como ele se expressava diante do Pai dos céus. Algo bem diferente dos hipócritas, que nessa passagem de Mateus, Jesus, ele chama a atenção e adverte, porque os escribas, hipócritas, fingidos, atores, procuravam orar em pé, com palavras eloquentes. Não porque isso é errado, orar em pé e usar palavras eloquentes, mas dentro do coração deles, e o Senhor conhece o que vai dentro do coração de cada um, aqueles homens oravam para serem vistos, para serem admirados, para serem ovacionados, para serem motivo de comentários dos outros, para impressionar os outros. É assim que aqueles homens oravam. Do mesmo modo como faziam suas ofertas para serem vistos, do modo como jejuavam para serem vistos. Não era algo autêntico, não era algo sincero, não era algo verdadeiro. Jesus tinha um espírito tranquilo e um conteúdo bem definido para expressar diante do Pai. Ele buscava tocar no coração do Pai e não fazia aquilo que chamavam de oração para ser visto dos outros, sejam dos seus discípulos mais próximos ou das multidões. Isso me faz pensar muito nas orações, especialmente nas orações audíveis, quando oramos em público, quando estamos diante das pessoas. Tem alguns que ainda se sentem muito inibidos para orar em público, porque não sabem colocar bem as palavras. Esses estão num extremo. Outros estão no outro extremo. Querem fazer a melhor oratória. Escolhem as melhores palavras para se expressar. Usam termos, às vezes, até difíceis. Que a maioria das pessoas que estão ouvindo a oração ficam pensando, mas o que é que ele está dizendo? O que significa isto? Nós precisamos aprender com Jesus a ter esse espírito tranquilo e firmeza de propósitos e deixar que o Espírito de Deus direcione as nossas palavras, direcione a formulação das frases, traga os assuntos para colocarmos em oração de forma tranquila, específica, verdadeira, correta. Não porque Deus precisa que a gente se expresse bem. Tudo isso que estamos falando é para nós termos uma consciência melhor daquilo que estamos expressando para Deus. E se em público, para que as pessoas que estão ouvindo as nossas orações também entendam o que é que nós estamos orando. Porque elas vão dizer o amém. E se não entenderem, ficarão até em dificuldade de dizer o amém. Teve muitas ocasiões que eu não disse amém na oração.
que alguém estava orando, ou por não entender o que a pessoa estava orando, ou até mesmo por não concordar com o que a pessoa estava pedindo. Porque o amém é uma concordância. Então, na hora que orarmos em público, precisamos ser específicos, corretos, e como cristãos, precisamos ser bíblicos em nossas orações. Até para que a oração também seja um instrumento de edificação para aqueles que estão conosco, ouvindo, acompanhando e tensionam dizer no final o amém. Ensina-nos a orar. A oração do Pai Nosso foi uma resposta de Jesus ao pedido dos discípulos. E mostra duas coisas. É mais do que um modelo de oração. Não podemos limitar somente o Pai Nosso como um modelo. É uma oração modelo? Não resta dúvida. Mas é autêntica. É verdadeira. É uma oração. Então é mais do que um modelo. É mais do que meras palavras. Ao ponto de nós termos um cuidado quando orarmos o Pai Nosso, não apenas meramente repetir as palavras desta oração. Nós temos um costume muito grande de aquilo que nós decorarmos, nós colocarmos para fora, mas vai ser apenas uma mera repetição. A gente vê em outros povos, em outras crenças, um costume de fazer aquelas orações repetidas. E ora uma vez, ora uma segunda vez, ora 3 vezes. No mesmo período, no mesmo momento. 7 vezes. Achando que a quantidade de vezes vai tocar o coração do Pai Celestial. Ou do Deus a quem oram. Jesus falou, não é por repetirmos muitas vezes que nós seremos atendidos. Mesmo quando oramos insistentemente, não é por causa da quantidade de vezes que buscamos a Deus que as nossas orações serão atendidas. Nem mesmo se orarmos o Pai Nosso 7 vezes, 70 vezes, isso não vai fazer diferença nenhuma no trono da graça. Porque não é a mera repetição. Agora, se orarmos 70 vezes, 100 vezes a oração do Pai Nosso, mas entendendo as palavras, expressando essas palavras ensinadas pelo Senhor Jesus, como estando dentro das nossas intenções, dos nossos propósitos, da nossa sinceridade, da nossa verdade, isso vai tocar o coração do Pai Celestial. Por causa desse elemento vivo, que vai além das meras palavras. É uma coisa que nós precisamos estar muito atentos para que as nossas orações não sejam meras repetições. A gente aprende umas frases e usa sempre essas frases. Vamos cuidar e vamos vigiar. Podemos usar as mesmas palavras, mas sempre precisa ter intenções vivas. E não ser meras repetições. Vamos ver o que a oração do Pai Nosso ensina. E eu quero usar Mateus. Mateus 6. Mateus 6 traz-nos a oração do Pai Nosso. E enquanto localizamos o texto, dizer para vocês que a minha interpretação é que Mateus 6 e Lucas 11 não aconteceram no mesmo momento, mas em momentos diferentes. Até pela ordem como os evangelistas colocam a oração nos textos. Mateus apresenta a oração do Pai Nosso
no meio do Sermão do Monte, como uma atitude espontânea de Jesus ensinando aos discípulos. E Lucas coloca já do meio para o fim do ministério de Jesus como algo motivado por uma pergunta feita pelos seus discípulos. E se nós compararmos os dois textos, nós vamos perceber algumas frases um pouco diferentes uma da outra. E aí a gente percebe que Jesus usou o mesmo modelo com uma intenção verdadeira, mas palavras diferentes. Então vamos ver a versão de Mateus. Em Mateus 6, versículos 9 até o 13, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração tem um modo correto. Primeira coisa que ensina Jesus nessa oração, que ela deve ser dirigida ao Pai. Pai nosso que estás no céu. Teologicamente, a oração não é dirigida a Jesus, o Filho. Por vezes, por descuido nosso, nós oramos, Senhor Jesus. Jesus ensinou que a oração deve ser dirigida ao Pai, Senhor Deus. A oração não é dirigida, teologicamente falando, ao Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Ó Espírito Santo! A oração é dirigida ao Pai. Ao Pai que está nos céus. Ela é feita em nome de Jesus. Por isso usamos a frase no final da oração. E ela é feita mediante a inspiração do Espírito Santo. Ele nos assiste, ele nos faz lembrar o que Jesus ensinou, ele direciona nossas palavras, nossas intenções. Mas precisamos lembrar sempre disso. Jesus ensinou a direcionar nossas orações ao Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Não que vamos cometer pecado se orarmos a Jesus ou orarmos ao Espírito Santo, porque Deus é um só. Mas se Jesus nos ensinou a direcionar a oração à primeira pessoa da Santíssima Trindade, é ao Pai que devemos direcionar nossa oração. Pai nosso. Usou o pronome na primeira pessoa do plural para pessoas que oram ao mesmo Deus. Para pessoas que direcionam ao mesmo Pai. Pai nosso. Somos filhos do mesmo Pai. Pai nosso, que estás nos céus, o que mostra a grandeza, a superioridade. Deus exaltado, Deus soberano, Deus sublime. Essa compreensão de quem é o ser a quem oramos precisamos ter para não rebaixarmos Deus à nossa pessoa humana. Por mais que Deus nos ensinou, e o próprio Jesus nos ensinou a termos intimidade com Deus, e até falarmos a Ele, Abba, que significa paizinho, um modo querido, um modo muito particular e íntimo de dirigir ao Pai, nós não podemos perder a noção da grandiosidade de Deus e do senhorio de Deus.
Por isso, repito, que não cabe a referência a Deus usando o você. Você me faz isso, você me faz aquilo. Certa vez eu participei de uma reunião de conselho, num exame de candidatos para fazer o batismo e a profissão de fé, e foi feita a pergunta para um candidato a respeito do Senhor. Quem era Jesus para ele? E a pessoa disse, para mim, ele é o cara. Ele foi imediatamente advertido. Jesus não é o cara. Jesus é o Senhor. Jesus é Deus. Jesus é soberano. E se o próprio Jesus ensinou a dirigir a nossa oração a Deus, a oração começa com essa reverência e essa noção da grandiosidade do ser a quem oramos. Podemos ser simples e devemos ser simples, mas nós não podemos, em tempo algum, perder a noção da grandiosidade do nosso Pai. Modo correto. A eficácia da oração não está relacionada com o fervor de quem ora, mas com o poder daquele a quem ora. O poder está em Deus, não está no modo como oramos. O fervor nosso é importante para nós, para expressarmos o quanto queremos, o quanto amamos, o quanto reverenciamos a Deus. Mas diante de Deus isso não vai tocar o coração de jeito nenhum. Não vai ser falando alto ou falando bonito, mas expressando sinceridade e e verdade no coração. Certo de que o poder pertence a Deus e não à maneira como oramos. A oração observa uma fórmula correta. Ela exalta a pessoa, o poder e a ação de Deus. A gente percebe nas primeiras frases ou na primeira parte da oração como Deus deve ser exaltado. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Santificar o nome de Deus não significa atribuir santidade, porque Deus já é santo. Não são as criaturas que atribuem santidade ao ser divino. Quando nós santificamos a Deus, a palavra santo significa separado. Separado do uso comum para um fim espiritual. Quando nós santificamos o nome de Deus, nós estamos engrandecendo aqui dentro do nosso coração. A dimensão de Deus cresce dentro de nós, no coração e da nossa mente. Eu estou orando àquele que é o Todo-Poderoso. Não a um ser comum, simples, limitado, mas aquele que tem todo o poder. Estou reverenciando o nome do Senhor. Venha o teu reino. Reino tem a ver com poder, reino tem a ver com autoridade, reino tem a ver com domínio. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo que o meu desejo é submeter a esse domínio do Senhor, a esse senhorio do Senhor. Eu estou dizendo, eu me coloco como servo diante do Senhor, que tem todo o poder.
diante do Senhor que é rei, diante do Senhor que é exaltado, diante do Senhor que é o dono de todas as coisas. Veja como o nosso eu diminui, porque estamos engrandecendo o nome de Deus. Aí a gente começa a entender o que é oração. Porquanto muitas vezes apresentamos nossas petições a Deus como se nós fôssemos senhores e Ele o nosso servo. Deus, faça isso. Deus, faça aquilo. Intervenha nesta situação. Venha o teu reino. Eu me coloco como servo diante do Senhor. Eu sou servo. O Senhor é Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Deus conhece o desejo do meu coração? Conhece. Conhece aquilo que eu entendo ser necessidade? Conhece. Aquilo que me faz feliz? Deus conhece. Pode fazer tudo isso? Pode fazer tudo isso, e Ele tem imenso prazer em fazer tudo isso, e muito mais ainda. Mas a oração é um exercício, onde nós nos colocamos no nosso devido lugar e tomamos consciência do lugar que pertence única e exclusivamente ao Pai. Por isso oramos, seja feita a tua vontade. Paulo falou que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não precisamos ter receio de que, se pedirmos pão, Ele nos dará pedra, peixe, e Ele nos dará outra coisa. Veste, e Ele nos dará outra coisa. Trabalho, e Ele nos dará outra coisa. Saúde, e Ele nos dará outra coisa. Seja feita a tua vontade. Se a resposta à nossa oração for diferente daquilo que a gente imagina, quando nós nos colocamos no nosso devido lugar, em vez de murmurarmos e reclamarmos, nós vamos agradecer. Porque se Deus nos deu outra coisa e não aquilo que pedimos, é porque a vontade dele foi feita. E nós pedimos, seja feita a tua vontade. A oração começa assim. Vamos à segunda parte da oração. A oração contempla um propósito correto. Na primeira parte, nós tomamos consciência de quem Deus é e quem nós somos. E dentro dessa consciência, nós usamos da liberdade que o próprio Senhor nos concedeu de apresentarmos a Ele as nossas petições. Não porque o Senhor não conhece, mas porque Ele quer ouvir dos nossos lábios. Ele quer ouvir da nossa boca. Primeira coisa que Jesus ensinou a respeito de petição que agrada a Deus é apresentar a nossa necessidade mais básica, e é simbolizada pelo pão. A necessidade mais básica de alimento, alimento que sustenta, que dá saúde, que põe a pessoa em pé, que revigora as forças, que dá energia para trabalhar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa expressão nos faz lembrar lá no deserto, quando o povo pediu alimento e o Senhor concedeu o maná. Cada dia. A porção certa. Não mais e nem menos, mas suficiente. No dia seguinte, lá estava o maná.
Então ninguém precisava guardar hoje para ter amanhã. Porque hoje Deus nos dá o alimento e amanhã Deus nos dará, como aconteceu lá atrás no deserto. E foi assim que Jesus orou. Coloque para o Pai que está nos céus a sua necessidade hoje. Seja ela qual for, no seu entendimento, coloque a sua necessidade hoje. Veja que não é só vontade. Precisamos separar entre aquilo que é vontade e entre aquilo que é necessidade. Com os nossos filhos terrenos, fazemos a mesma coisa. Muitas coisas que são vontade deles, são para prazer deles apenas, eles pedem, mas nem sempre nós atendemos. Mas aquilo que é necessidade, nós fazemos o que for necessário para atender. Nosso Pai Celestial é assim. Necessidade. Jesus também ensinou a colocar a nossa situação, os nossos sentimentos diante de Deus. Em relação às mágoas que sofremos, em relação às afrontas, em relação àquilo que nos preocupa, em relação àquilo que nos entristece, aquilo que nos angustia, aquilo que nos deixa perplexos, aquilo que nos deixa amedrontados. Está tudo isso dentro da expressão perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. É um reconhecimento de que somos falhos, que somos limitados. Então apresentamos para Deus as nossas fraquezas. No relacionamento, seja para com o Pai, seja no relacionamento para com o próximo. Falhamos com Deus, falhamos com o próximo. Nos deixamos levar pelos sentimentos, pelas afrontas, pelas humilhações. E Jesus ensinou-nos a orar, pedindo que Deus nos perdoe, Deus nos sare, Deus nos cure. Assim como temos sido instrumentos para perdão, para restauração, para cura, para pacificação com as pessoas que vivem conosco no nosso dia a dia. Não está numa condicional. Jesus não ensinou a gente a orar pedindo perdão para Deus porque nós perdoamos os outros. Ele está mostrando que há uma relação. Se no nosso relacionamento fraterno situações acontecem que atrapalham a nossa comunhão, precisamos entender que isto que atrapalha a nossa comunhão também interfere na nossa relação com o Pai. Por isso, em outro ensino, Jesus falou, se você vem para trazer a sua oferta e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, cuide de resolver essa situação. E então venha e apresente a sua oferta. Há uma relação. Isto é relação e não condição. Porque se Jesus estivesse ensinando a gente a pedir perdão assim como nós perdoamos os outros, nós estaríamos perdidos. Porque nós somos muito falhos no exercício do perdão aos outros. Então uma coisa não depende da outra, mas uma coisa motiva a outra. Se Deus nos perdoa, precisamos aprender a perdoar. Se Deus nos cura, precisamos aprender a curar. Se Deus nos pacifica, precisamos aprender a ter paz uns com os outros. Há uma relação intrínseca. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É interessante que a frase, ela precisa ser bem entendida, no sentido de que nós oramos
para Deus não nos deixar cair na tentação. Jesus não está ensinando para a gente pedir a Deus que nos livre da tentação, porque a tentação vai acontecer todo instante da nossa vida. Desde que nascemos até o momento de fecharmos os olhos para a eternidade, seremos tentados. Então não é para sermos livres da tentação. Ele nos ensinou a orar pedindo que Deus nos livre de cair na tentação, de ceder à tentação, de nos entregar à tentação, de deixar que ela seja maior do que nós. O apóstolo Paulo, refletindo sobre isso, ele disse que Deus proveu para nós meios de escape. E isso está dentro da oração do Pai Nosso. Para que Deus não nos deixe cair em tentação, Ele provê para nós esses meios de escape. Ele apresenta uma outra alternativa, um outro recurso, que se usarmos, não cairemos na tentação. Livra-nos do mal de cairmos na tentação, de deixarmos que ela seja maior do que nós, de sofrermos essas terríveis consequências. O Senhor não quer que nós soframos, Ele quer o nosso bem. Se nós pedirmos, Ele nos livrará. A oração do Pai Nosso começa e termina com Deus sendo exaltado. Pois teu é o reino, teu é o poder, a glória e a honra para sempre. Começa e termina com Deus sendo exaltado. Se antes de fazermos qualquer petição a Deus, aprendemos a engrandecer o seu nome, a exaltar o nome do Senhor, o reino do Senhor, os nossos pedidos serão mais facilitados pelo próprio Espírito, que, segundo Paulo lá em Romanos 8, nos assiste em nossas fraquezas e nos ensina a orar como convém. Deus sendo exaltado. E então, essa exaltação é que nos direciona os nossos pedidos. Mas se começarmos a oração logo fazendo pedidos para Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, nós vamos perder a noção da santidade de Deus. E então vamos orar conforme nós queremos. E não conforme a vontade de Deus. Termina com um amém. O amém é uma afirmação. O amém é uma expressão de exclamação. O amém jamais é uma interrogação. Quantas vezes nós ouvimos os pregadores, os dirigentes, conclamando o povo a dizer amém, irmãos? Está errado. Amém não se usa na interrogação, é exclamação. O significado é assim seja. Assim seja. Concordo. Estou na mesma linha de pensamento. Confesso a mesma dependência de Deus. É exclamação, jamais interrogação. Ensina-nos a orar. Esta frase nós precisamos usar sempre que tivermos necessidade. Mesmo sabendo que o Espírito Santo nos ajuda a orar como convém. Quantas situações se dão na nossa vida que nós não sabemos orar como convém? Uma situação de um doente terminal. Como é difícil orar por uma pessoa nessa condição? Humanamente falando, a gente sabe que não tem mais solução.
O doente está lá moribundo, está lá vegetando. Melhor seria, no nosso entendimento, que Deus levasse logo. Mas podemos orar para que Deus leve? Se expressarmos isso em voz alta, como isso vai repercutir? Seja para o moribundo, seja para a família, seja para as pessoas. Será que isso não vai representar uma falta de fé? Nós não sabemos orar. Não sabemos como expressar numa situação de extrema dificuldade, onde os nossos olhos, nossos raciocínios não veem saída. É nessa hora que precisamos nos colocar diante de Deus e pedir, como os discípulos sinceramente pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Não sei o que pedir nessa hora, mas me ensina. E confiar que o Espírito Santo vai ensinar. E fazermos esse exercício de gastarmos mais tempo adorando do que pedindo. Quero terminar quando a Thelma falava no meio dos cânticos, né, para nós nos imaginarmos diante do trono de Deus. Me ocorreu num final de evento, não me recordo onde, nem em qual situação, mas de um espetáculo assistido que foi grandioso demais, emocionante demais. Não me lembro se foi algum final de Disney ou de parque temático, alguma coisa assim, que vimos assim um espetáculo grandioso, emocionante, que tocou, prendeu a atenção. E eu fiquei comparando, né? Quando ela falou, pensa você diante do trono de Deus. Me veio em mente aquela sensação de algo grandioso, sublime, cheio de glória, cheio de santidade. Diante de uma situação como esta, eu não ousaria pedir nada. Eu ousaria apenas contemplar. Apenas adorar. Pensa que você, numa situação de extrema necessidade, em vez de forma angustiada, pedir insistentemente algo para Deus, gaste tempo adorando, engrandecendo, exaltando. Deixa Deus, com a sua santidade e grandeza, direcionar para atender à sua necessidade. O reino de Deus virá, a vontade de Deus virá sobre você. Deus será santificado na sua necessidade. Não queira que apenas a necessidade seja suprida, mas que Deus seja engrandecido na resposta da oração que for dada. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito nos assista e nos ensine a orar como convém. Amém.